Barba Azul, a superação da dinâmica entre vítima e agressor no conto de fadas. Quero usar um conto de fadas que trata explicitamente desse tema para circunscrever o tema de agressor e vítima e lançar luz sobre a possibilidade de encontrar uma saída dessa dinâmica destrutiva. Contos de fadas são histórias que foram contadas de forma imaginativa. Quando ouvimos essas histórias ou as lemos de tal forma que as imagens ganhem vida, nós nos encontramos em um espaço de imaginação no qual as imagens do conto de fadas podem animar imagens em nossa própria psique. Mas isso também significa que os temas abordados nos afetam emocionalmente, muito mais do que quando lemos o conto apenas por seu conteúdo informativo. Mas quando nossas emoções são tocadas, é mais provável que nos reconheçamos e nos transformemos em nosso comportamento. Esse espaço de imaginação, entretanto, não é apenas um espaço da imaginação visual, é também um espaço no qual podemos cheirar, ouvir e sentir movimentos de forma imaginativa. Quanto mais canais de percepção pudermos usar nessa imaginação, mais vivo se torna o espaço imaginativo, mais vivos nos sentimos. Portanto, é aconselhável que o conto de fadas seja lido para você. Ou, se necessário, que você mesmo o grave e depois ouça novamente, para que você possa realmente se entregar a essas imagens interiores. Dessa forma, permitimos que as imagens do conto de fadas estimulem nosso próprio mundo de imagens. Quando queremos entender e interpretar um conto de fadas, podemos contemplá-lo no nível objetivo ou, o que é mais comum, no nível subjetivo. No nível objetivo, o conto de fadas é uma história com diferentes protagonistas que provém de determinada época e também expressa uma estrutura social específica. No nível subjetivo, o conto de fadas corresponde a um processo dinâmico intrapsíquico de um protagonista. Outros personagens ou animais são então vistos como partes internas desse protagonista. Barba Azul, o conto. Era uma vez um homem que possuía belas casas na cidade e no campo, louça de ouro e prata, móveis e bordados e carruagens douradas. Mas infelizmente esse homem tinha uma barba azul. Isso o tornava tão feio e assustador que não existia mulher nem moça que não fugisse dele. Uma de suas vizinhas, uma senhora de nascimento nobre, tinha 2 lindas filhas. Barba Azul pediu a ela uma de suas filhas como esposa e permitiu que a própria mãe decidisse qual das 2 ela lhe daria. Mas nenhuma das 2 o queria, e uma o oferecia à outra, porque nenhuma delas queria tomar a decisão de se casar com um homem de barba azul. Elas também se assustavam com o fato de ele já ter se casado com várias mulheres e de ninguém saber o que havia acontecido com elas. Para conhecê-las melhor, Barba Azul convidou as irmãs a virem a uma de suas casas de campo com sua mãe, 3 ou 4 de algumas de suas melhores amigas e alguns jovens do bairro. Lá passaram 8 dias inteiros fazendo passeios, caçando e pescando, dançando e festejando, conferindo títulos e dignidades uns aos outros. Eles não dormiram nada, mas passavam as noites com jogos e brincadeiras. No final, a irmã caçula já não achava a barba do dono da casa mais tão azul e o considerava digno de toda a honra. Assim que voltaram à cidade, o casamento foi celebrado. Após 1 mês, Barba Azul disse à sua esposa que ele teria que viajar para as províncias por pelo menos 6 semanas para resolver um assunto importante e que ela deveria se entreter bem na ausência dele. Ela poderia convidar suas amigas e ir para o campo com ela se lhe apetecesse, e o melhor da cozinha e da adega lhe seria servido. Aqui estão as chaves, ele disse. Estas são para os 2 grandes depósitos de móveis, estas são para os talheres de ouro e prata, que não são usados todos os dias, estas para os baús de ferro, que guardam meu ouro e prata, estas chaves são para as caixas com minhas pedras preciosas, e essa é a chave mestra para todos os aposentos. E essa pequena chave aqui, ó, essa é a chave para a pequena câmara no final do longo corredor no térreo. Você pode abrir qualquer coisa e entrar em qualquer lugar, menos nesta pequena câmara.
Eu a proíbo de entrar nela. Eu a proíbo com toda a severidade. Se o fizer, sofrerá as consequências da minha mais terrível ira. Ela prometeu seguir exatamente tudo o que ele havia ordenado. Ele a abraçou, entrou em sua carruagem e partiu em sua viagem. As vizinhas e boas amigas não esperaram para ser convidadas a visitar a recém-casada, pois estavam ardendo de curiosidade para ver toda a riqueza da casa. Enquanto o marido estiver em casa, elas não se atreveram a vir, porque tinham medo de sua barba azul. Mas agora elas saíram correndo pelos quartos e vestiários e cada um era mais bonito e esplêndido do que o anterior. Depois subiram para os depósitos de móveis, onde não pararam de se maravilhar diante dos muitos tapetes esplêndidos, as camas, os sofás, os armários com compartimentos secretos, as mesas e os espelhos em que se podia enxergar da cabeça aos pés, com armações de vidro, prata e ouro, as coisas mais belas e esplêndidas que já se viram na terra. Elas não conseguiam se fartar de elogiar efusivamente e de invejar a felicidade de sua amiga. A jovem, no entanto, não conseguia se alegrar diante de todos esses tesouros, porque não conseguia esperar a hora de abrir a pequena câmara no térreo. Ela estava tão possuída de curiosidade que não desperdiçou um segundo pensando em como seria indelicado deixar suas convidadas sozinhas. Apressou-se a descer uma pequena e secreta escada com tanta pressa que quase quebrou o pescoço 2 ou 3 vezes. Quando chegou à porta do pequeno quarto, ela fez uma pausa, pensando na proibição de seu marido e considerando que sua desobediência poderia trazer-lhe infelicidade. Mas a tentação era tão grande que sucumbiu a ela. Então pegou a chave e, tremendo, abriu a porta da câmara. No início ela não viu nada, porque as persianas estavam fechadas. Após alguns momentos ela conseguiu ver que o chão estava coberto de sangue coagulado. E nesse sangue se refletiam os corpos de várias mulheres mortas amarradas às paredes ao redor. Eram todas mulheres com as quais Barba Azul tinha se casado e que ele tinha matado uma a uma. A jovem achou que morreria de medo e a chave que ela havia tirado da fechadura caiu de sua mão. Depois de voltar a si, ela pegou a chave, trancou a porta novamente e foi até seu quarto para se recompor, mas não conseguia. Sua excitação era muito grande. Quando ela notou que a chave estava manchada de sangue, ela a limpou 2 ou 3 vezes, mas não conseguia remover o sangue. Não importava quantas vezes ela a lavasse, não importava o quanto a esfregasse com areia e arenito, ela permanecia ensanguentada, pois a chave estava encantada e não havia como limpá-la completamente. Se o sangue era removido de um lado, ele reaparecia de outro. Naquela mesma noite, Barba Azul voltou de sua viagem. Ele disse que durante a viagem havia recebido cartas informando de que o assunto para o qual ele havia partido já havia sido decidido a seu favor. Sua esposa fez o que pôde para lhe dizer o quanto estava encantada com seu rápido retorno. No dia seguinte, ele pediu as chaves de volta. Ela as deu a ele, mas tremia tanto que ele facilmente adivinhou o que havia acontecido. "Como é?", perguntou ele. "Que a chave do pequeno quarto não está aqui?" "Devo tê-la deixado em cima da minha mesa", respondeu ela. "Não esqueça de entregá-la depois", disse Barba Azul. Ela demorou o máximo possível, mas finalmente teve que lhe trazer a chave. Quando Barba Azul olhou para ela, ele perguntou à sua esposa: "Por que há sangue nessa chave?" "Não sei", respondeu a pobre mulher, mais pálida do que a morte. "Você não sabe?", gritou Barba Azul. "Mas eu sei. Você entrou no quarto pequeno. Bem, minha querida, você vai voltar para lá e ter seu lugar ao lado das senhoras que viu naquele quarto." Aos prantos, ela se jogou aos pés de seu marido e implorou por misericórdia, mostrando o verdadeiro remorso por ter sido tão desobediente. Ela teria amolecido uma rocha, tão bela e desesperada que era. Mas o coração de Barba Azul era mais duro do que uma pedra. "Você deve morrer, minha querida, e deve morrer agora." "Se eu tiver que morrer", ela respondeu, olhando para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto, "me dê um pouco de tempo para rezar a Deus." "Eu lhe darei metade de um quarto de 1 hora", respondeu Barba Azul, "mas nem um segundo a mais." Quando ela estava sozinha, lá em cima em seu quarto, ela chamou sua irmã e disse: "Minha querida Anne,
Pois era esse o nome da irmã. Por favor, suba a torre para ver se nossos irmãos não estão vindo. Eles prometeriam visitar-me hoje. Se você os vir, dê-lhes sinais para que se apressem. A irmã subiu a torre e a pobre mulher desesperada lhe perguntava de vez em quando: Anne, minha irmã Anne, você não vê nada chegando? E a irmã lhe respondia: eu só vejo o sol no céu e a grama verdejante. Enquanto isso, Barba Azul, com uma grande faca na mão, gritava no alto de sua voz para a esposa: desça imediatamente, ou eu subirei. Só mais um momento, por favor, implorou sua esposa, chamando em voz baixa: Anne, minha irmã, Anne, você não vê nada chegando? E a irmã respondeu: eu só vejo o sol no céu e a grama verdejante. Desça imediatamente, gritou Barba Azul, ou eu subirei. Estou descendo, respondeu sua esposa. E então ela gritou: Anne, minha irmã Anne, você não vê nada chegando? Vejo uma grande nuvem de poeira vindo em nossa direção, respondeu a irmã. São os irmãos? Ah não, querida irmã, é apenas um rebanho de ovelhas. Você vai descer ou não? Rugiu Barba Azul. Num instante, respondeu sua esposa, e então gritou: Anne, minha irmã Anne, você não vê nada chegando? Vejo 2 cavaleiros vindo em nossa direção, respondeu a irmã, mas eles ainda estão muito distantes. E logo em seguida, louvado seja Deus, são os irmãos. Vou fazer sinais para eles para que se apressem. Então Barba Azul gritou tão alto que a casa inteira estremeceu. A pobre mulher desceu e atirou-se aos seus pés em lágrimas e com o cabelo despenteado. Não adianta, disse Barba Azul, você deve morrer. Ele a agarrou pelos cabelos com uma mão e com a outra levantou a faca para cortar-lhe a cabeça. A pobre mulher olhou para ele com agonia nos olhos e implorou que ele lhe desse um último momento para se recolher. Não, não, disse ele. Recomende sua alma a Deus. E ele estendeu a mão com a faca. Naquele momento houve uma batida tão forte na porta que Barba Azul congelou por um momento. A porta se abriu e os 2 cavaleiros, espada na mão, partiram para cima de Barba Azul. Ele reconheceu os irmãos de sua esposa, o dragão e o mosquiteiro, e imediatamente fugiu para poder se salvar. Mas os irmãos o perseguiram e o pararam, antes que ele pudesse alcançar as escadas. 3 passaram-no com suas espadas e o mataram. A pobre mulher estava quase tão morta quanto seu marido. Ela não tinha mais forças para se levantar para abraçar seus irmãos. Acontece que Barba Azul não tinha herdeiros e por isso toda a sua riqueza passou para sua esposa. Ela usou parte da fortuna para casar sua irmã Anne com um jovem nobre que ela amava havia muito tempo. Com outra parte, ela adquiriu o posto de capitão para seus 2 irmãos e o resto ela usou como dote para seu próprio casamento com um homem muito honrado que a fez esquecer os horrores que vivera com Barba Azul. Agora, o tema de vítima e agressor, que é o foco deste livro. Barba Azul é claramente o agressor, a jovem mulher, a vítima. Como você imaginou Barba Azul? Cada um tem sua própria imagem, e essa imagem é legítima. É claro que você pode imaginá-lo realisticamente como um homem pálido, de barba preta, azulada, mas também pode imaginá-lo de modo completamente diferente. Existem tons de azul bem diferentes. Em nossa imaginação temos uma grande liberdade de concepção. Mas para que serve a barba azul? Qual é a sua função? As características proeminentes de um corpo nos contos de fadas sempre têm uma função. A cor da barba é incomum, tem algo de fantasmagórico, ela cria distância. No início, as jovens reagem negativamente, não apenas por causa da barba azul, mas também por causa das mulheres desaparecidas. Elas mantêm seu sentimento negativo, elas ainda não são vítimas, por enquanto. Barba Azul não só tem uma barba azul, como também é incrivelmente rico. Aparentemente, ele tem o poder de outorgar títulos e dignidades. Isso seduz. As jovens passam 8 dias inteiros em sua casa de campo, como convidadas dele, passeando, dançando, festejando. Muita coisa acontece nesse curto espaço de tempo. Algo especial é encenado com grande velocidade, muita vitalidade, com um frenesi quase maníaco. Ninguém dorme. O resultado: a filha mais nova já não acha mais a barba do homem tão azul. Ela se deixou subornar. Esse aspecto exerce um papel importante no tema de agressor e vítima. A distância é consideravelmente reduzida. Agora, ela compartilha de Barba Azul e de sua riqueza e do estilo de vida que o acompanha.
Ela participa de seu poder, de sua importância. Se olharmos para essa situação do ponto de vista do tema de agressor e vítima, diremos que Barba Azul tinha pouco poder no início e que as jovens mulheres tinham um poder relativamente grande. Ele busca proximidade, elas o repelem. Essa é a primeira fase, a distância. Em seguida, ele a seduz com tudo que tem, não com o que é. E agora a caçula se aproxima dele no que diz respeito ao poder. Na terceira fase, a fase do casamento, e após o casamento, a relação muda novamente de forma decisiva. Nem sempre o agressor permanece agressor e a vítima, vítima. A vítima e o agressor podem muito facilmente reverter os papéis. No início, a mulher ainda adquire significado por meio de sua identificação com o poder, mas este se tornou menor em relação ao eu verdadeiro dela. Ela não está mais consigo mesma, ela traiu seus sentimentos. Por mais rico que o homem possa ser, a Barba Azul, que provavelmente era assustadora, provocava medo e assim gerava a distância, continua a mesma, mesmo que para ela agora parecesse menos azul. Mas ela silencia seu sentimento de suspeita justificada e trai a si mesma. Assim ela perde o poder real que possuía por natureza ao estar em paz consigo mesma e que não a obrigava a violentar a si mesma. Mas vista a partir do ponto de vista de importância externa, ela é extraordinariamente poderosa. A identificação com o agressor confere uma grandeza aparente. Tal identificação com o agressor é também um conhecido mecanismo de defesa ou de enfrentamento. Quando temos medo de alguém, podemos assumir seu ponto de vista, traindo a nós mesmos no processo, e assim estabilizando temporariamente nossa autoestima, pois fingimos estar de acordo com o mais forte. Nós nos identificamos com o agressor. Um exemplo. Não vou dar um exemplo. Não, eu vou dar um exemplo. Você é a única mulher em um grupo de homens. Os homens dizem, aparentemente, com admiração: é bom tê-la aqui, pois normalmente é impossível fazer qualquer coisa com as mulheres. Se você permitir que essa frase permaneça, ou até mesmo agradecer-lhes pelo elogio, você se identifica com os agressores. Se você reage dessa forma, provavelmente você o faz para ser reconhecida. Se apontar o problema, você será criticada, talvez até rotulada como uma feminista insuportável. Você terá perdido prestígio, mas não terá deserdado e traído a si mesma. No entanto, você perde muito poder e prestígio aos olhos dos agressores. A identificação com o agressor, um tema que abordaremos mais a fundo mais adiante, é um problema central na questão de agressor e vítima. Para não se tornar vítima, você pode adquirir uma grandeza percebida. A concretização dessa suposta grandeza requer, muitas vezes, que você se distancie de si mesmo. E isso já é um primeiro passo em direção à posição de vítima, visto a partir do conto de fadas. A distância que existe agora não é mais a distância entre a jovem e Barba Azul, mas a distância que a jovem criou em relação a si mesma. Como sair da posição de vítima? Analisemos a cena-chave. Após um mês, Barba Azul informa sua esposa que ele precisa viajar. Imediatamente, todas as amigas vêm visitar a jovem esposa e inspecionar a casa inteira. Uma tremenda curiosidade se instala. A esposa de Barba Azul está muito impaciente e não consegue aguardar a hora de entrar naquele quarto proibido. Ela se apressa tanto que quase quebra o pescoço 2 ou 3 vezes ao descer a escada. Nesse momento, ela certamente não é vítima de Barba Azul. No máximo, é vítima de sua impaciência e curiosidade. Pelo contrário, para este momento, de fora, ela é a amante, porque tem um poder tremendo. Ela tem algo a mostrar e também tem o poder das chaves. Nos contos de fadas, salas proibidas denotam uma zona tabu. Esse tabu deve ser quebrado para que se possa dar mais um passo no desenvolvimento. Quebrar o tabu é, por assim dizer, uma feliz queda da graça, que é punida em cada caso no conto de fadas, mas que significa a abertura para um futuro diferente e melhor. Nós já nos acostumamos com o fato de que o tabu é regularmente quebrado em contos de fadas. Ficaríamos surpresos se não fosse quebrado. No entanto, a quebra de tabus é geralmente punida severamente. Quem quebra um tabu deve pagar por isso. O que se põe em jogo é toda a sua personalidade, toda a sua vida. Quebrar um tabu muda completamente a vida de uma pessoa. Requer um compromisso total de todas as energias para provocar a mudança extraordinária, pois se trata de integrar algo que antes estava dissociado, fechado. É uma questão de reconhecer e aceitar um espaço proibido.
O impulso para o desenvolvimento, representado pela chave que permite abrir uma porta trancada, abrir um novo espaço de vida, vem de Barba Azul. O quarto tabu simboliza o que está trancado nesse sistema. A chave é realmente a chave para o tema central de sua vida. Mas o que é essa coisa reprimida ou até mesmo dissociada? O conto de fadas nos informa que, no início, nada pode ser visto porque as persianas estão fechadas. Mas então aparece o sangue e depois as mulheres mortas. Ao ver as mulheres mortas, a esposa de Barba Azul entende, de repente, que Barba Azul mata mulheres e as guarda, mesmo que mortas. Barba Azul é um agressor, sua esposa uma vítima. E esse confronto é uma questão de vida ou morte. Também a jovem esposa deve morrer. Obviamente, Barba Azul tem um anseio relacional, mas quando esse anseio é satisfeito, ele mata as mulheres. Isso significa que ele tem medo de proximidade e então se torna um agressor. Em vez de se entregar à relação, ele destrói. Ou entendido de forma diferente. Quando a mulher se comporta como Barba Azul, ela se identifica com ele. O resultado são mulheres mortas. Então, os lados femininos dela são brutalmente assassinados. Ao ser confrontada com as mulheres mortas, a jovem mulher poderia ter fugido aos gritos, mas ela não fez isso. Ela se safou e pretende continuar fazendo isso. Assim que ela abre a sala proibida, Barba Azul retorna. Contemplemos o tema de agressor e vítima. Barba Azul pede pela chave. Nesse momento, ele é claramente o agressor e ela a vítima. E é uma questão de vida ou de morte. Ou a mulher é morta ou ela consegue eliminar Barba Azul. Barba Azul é alguém que deve ser eliminado. É possível suportar a destrutividade, e é isso que ele representa, por muito tempo, na esperança de que em algum momento as coisas melhorem, que a destrutividade desapareça. Na linguagem dos contos de fadas, de que a pessoa destrutiva seja redimida. Essa é uma esperança equivocada. A destrutividade costuma ser eliminada com uma frequência muito maior quando ela é combatida de forma muito delimitada e agressiva no momento certo, também em si mesmo. Um Barba Azul é insuportável a longo prazo. Não é igual ao sapo no conto de fadas do príncipe sapo. Um Barba Azul nunca se transforma em um príncipe bonito. Tais forças destrutivas não podem ser transformadas. Barba Azul ameaça com a morte. E agora algo interessante acontece. A vítima não assume totalmente o papel de vítima. Primeiro a mulher tenta ganhar tempo, alegando querer rezar. Na realidade, ela se conecta com sua irmã Anne. Essa irmã tem uma conexão com a grama verde e o sol que brilha. E os irmãos que estão mencionados aqui pela primeira vez. Essa é uma cena muito importante porque mostra o que se pode fazer em tal situação. A princípio surge a impressão de que é impossível escapar do tema de agressor e vítima, que a única alternativa é a morte. Úteis se tornam agora os relacionamentos sustentadores do tempo, anterior à Barba Azul. Relacionamentos que a mulher obviamente mantém, a relação com Anne e com as pessoas com quem ela se relaciona. Mas a relação com o poder que não se encontra dentro da esfera de Barba Azul e que transcende o mundo humano também se torna útil agora. A oração pode ser entendida como uma conexão com algo transcendente. Em outra variante do conto de fadas, não é a irmã Anne que está no topo da torre, mas o Frei Jacques, um pequeno monge velho. Ainda em outra variante, é um tipo de Deus que se encontra no alto da torre. Enfim. Assim, as pessoas diferentes podem ser abordadas para obter ajuda. Por um lado, pessoas próximas do passado, por outro lado, pessoas que estão ligadas a algo divino. Ao estabelecer essas relações, assim ela estabelece contato com lados de si mesma que não são afetados por esse problema representado por Barba Azul, que nada tem a ver com sua destrutividade e que também a inserem em um contexto de vida maior. Ela dá o passo decisivo para sair do sistema de vítima e agressor. Agora ela impressiona nessa situação não apenas como uma vítima, mas ainda mais como uma modeladora desesperada de seu destino. No entanto, ela está em perigo de se tornar vítima de Barba Azul. Para poder assumir o controle sobre sua vida nesse momento, ela tenta reativar aquilo que também existe em sua vida, além do sistema agressor-vítima. No tratamento psicoterapêutico de traumas, o terapeuta tenta lembrar a pessoa traumatizada daquilo que ela era antes do trauma, dos recursos que ainda estão à sua disposição.
Isso é relativamente difícil, porque o trauma costuma ocupar totalmente o primeiro plano e as memórias de uma vida anterior melhor são obscurecidas por ele. De modo que as experiências de vida são distorcidas pelo trauma. No entanto, a questão é o que ainda está disponível e que pode ser reaproveitado. É uma questão de recursos. No contexto de nosso conto de fadas, isso significa descobrir quais áreas da personalidade e experiências de vida não foram afetadas pelo mundo de Barba Azul. Existe, obviamente, uma conexão com algo transcendente, que vai além da vida cotidiana, e existe uma conexão com a irmã e, por meio dessa irmã, com a natureza e talvez também com a beleza. Pelo susto, quando a jovem esposa vê os corpos, ela cai em si, sofre um choque salutar de consciência sobre sua situação. A vítima finalmente cai em si graças à terrível constatação de que ela é uma vítima, e isso viabiliza uma nova ação, pois as mulheres mortas que ela vê são também aspectos femininos dela, o que significa que quando ela se une à Barba Azul, muitas de suas possibilidades de vida feminina são mortas, ou já estão mortas. Nos contos de fadas, porém, os mortos podem ser ressuscitados. Assim, quando ela se rende a essa história de poder, ela perde muitos aspectos de si mesma. Graças a esse susto, ela cai em si, encontra mais uma vez seu próprio eu e mais uma vez se torna segura em seus próprios sentimentos. Isso lhe permite reativar as outras coisas que ela tem em sua vida e que não estão ligadas ao mundo de Barba Azul. Isso inclui os dois irmãos. É interessante que eles são apresentados com suas profissões. Um é dragão e o outro mosqueteiro. Esses irmãos estão ligados a ela como filhos da mesma mãe. Se analisarmos o conto de fada no nível subjetivo, vemos que ela não só tem um mundo de Barba Azul e um ânimos de Barba Azul como partes da personalidade dentro dela, mas também essa irmã Anne e os irmãos. Como devemos entender esses irmãos? Eles trazem salvação e são agressores tangíveis. É por meio deles que Barba Azul se torna vítima. Ele é morto. Aqui nessa imagem, torna-se bastante claro o que significa agir com agressão contra a destruição. E a mulher, a antiga vítima, agora é redimida. Agora o tema de vítima e agressor é encerrado e nós nos vemos diante de uma nova situação. A mulher distribui toda a sua riqueza, ela não está mais presa no mundo de Barba Azul. Ela pode usar essa energia que estava ligada ao complexo de Barba Azul para dar algo aos irmãos, para casar a irmã e também para casar-se ela mesma com um homem muito honrado. Resta considerar, no entanto, por qual razão Barba Azul foi capaz de passar do papel de agressor para o de vítima. Ele queria ser eliminado? Seria isso, em última análise, uma expressão do desejo de morte de uma pessoa destrutiva? A morte é o meio para acabar com a necessidade de ser destrutivo? Como essa redenção deve ser entendida no final? Podemos escolher como protagonista, de cuja perspectiva contemplamos o conto de fadas, a pessoa que sobrevive. Vemos então esse conto de fadas a partir da perspectiva da mulher que inicialmente se apaixona por Barba Azul, mas que depois consegue escapar dele. Barba Azul se torna assim uma parte de sua personalidade que ela teme e enfrenta resolutamente com seus próprios recursos, ou seja, ela tenta eliminar esse lado de si mesma. Afinal de contas, são as riquezas de Barba Azul que agora permitem que os outros vivam uma vida muito mais confortável e tenham até mesmo um relacionamento amoroso. Em outras palavras, não existe nada destrutivo que, uma vez reconhecido e eliminado, não apresente também lados positivos. O mesmo acontece na vida cotidiana. Se o complexo de Barba Azul fosse dissolvido, se todos aqueles atos e pensamentos destrutivos fossem sacrificados de forma decisiva, então toda a energia associada às fantasias destrutivas poderia ser usada para fantasias construtivas e para melhorar a vida. Esse conto de fadas pode ser visto também como uma ilustração de uma relação de casal, na qual Barba Azul governa sobre sua esposa. Seria uma colusão sadomasoquista. Então a esposa, por seu comportamento, deixa claro para ele que não é assim que as coisas funcionam. Depois da morte de Barba Azul, vem o homem altamente honrado que a faz esquecer aquela experiência horrível. Esse homem honrado poderia ser o próprio Barba Azul completamente transformado. Em termos de psicodinâmica, no entanto, isso é bastante improvável. Mas podemos usar isso como uma fantasia. Nós nos perguntamos por que, de repente, o próprio Barba Azul se torna vítima. Ele se torna vítima porque sucumbe a uma compulsão de se repetir. Ele não percebe que outro comportamento seria apropriado agora. O agressor que sucumbe a uma compulsão de repetição se torna uma vítima, quando sua vítima não parece vítima.
Ou em termos mais gerais, ele se torna vítima quando a vítima deixa de ser uma vítima. Se a vítima continuar sendo vítima, ele pode continuar sendo um agressor para sempre. Agora, o agressor também poderia decidir deixar de ser um agressor, mas os agressores raramente fazem isso. Porque, aparentemente, eles detêm poder e prestígio. E ninguém desiste disso sem mais nem menos.